Vamos falar de cardio hoje? Olha só, a gente vem para academia e a gente fala sobre as esteiras, bike, ergométricas e tudo que tem na academia para fazer essa parte de cardio. Não liga o nome ao que de fato existe e de fato é. Cardio tem a ver com coração, olha só. Muita gente pensa que cardio só tem a ver com queima de energia, queima de gordura, enfim, faz isso como até aquecimento. Mas será que é para isso? Hoje, o quintal de casa é mais viver, eu vou falar disso, vou falar de cardio, vou falar com um especialista para a gente entender os benefícios que essa parte do exercício traz na hora da composição do treino. Vamos lá? A Aline está trazendo matéria especial falando de aromas. Ela vai trazer esse assunto no quintal delas e eu estou aqui fazendo meu exercício e já eu volto para falar com você. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã e reprise aos domingos a partir das 9h20. E é isso, é mais viver para você. E começou mais um Quintal Delas e hoje eu vou falar sobre cheiros, mas não perfume, body splash pra gente não, perfumes, aromas para casa. Eu vou falar sobre essências. Eu tô aqui na Eau de Parfum e eu vou falar com o Gabriel. Vamos junto comigo? Gabriel, obrigada por ter nos recebido aqui na sua loja. Gente, inclusive é linda. Eu tô na loja de Intermares, mas tem mais 2 outras lojas, né? Isso. E vamos começar a explicar para o pessoal de casa, vamos desmistificar a questão de aromatizador, difusor. Conta para mim como que é a diferença de cada um. Vamos lá, a gente vai ter 3 tipos. A gente tem os difusores, a gente tem os umidificadores e a gente vai ter os difusores e umidificadores. A diferença é simples, a gente vai ter aqui os difusores, que são só esses bichinhos que vocês botam na tomada. Eles são excelentes para você colocar essência de ambiente à base de óleo ou óleo essencial. Inclusive a melhor forma de você usar ele é óleo essencial colocando no quarto. Tem uma tomada do lado da cama, coloca lá, pinga 5 gotinhas e ele fica exalando, queimando a essência para cima e você respira aquele óleo essencial que vai ter a aromaterapia. E a gente também vai ter os difusores e umidificadores, que são basicamente os bichinhos aqui em cima, que eles você coloca óleo essencial, essência de ambiente, perfume corporal, qualquer coisa que sai cheiro dá para colocar ali dentro. Por quê? Como é que você identifica um? Eles não têm filtro, eles têm como se fosse um buraquinho de um fogão, onde ele vibra o líquido e aquece e joga aquele vaporzinho que você já viu em algum canto, seja em farmácia, seja em loja. E aqui é a melhor forma de você usar a sua essência e a forma mais proveitosa. Por quê? Geralmente esses difusores ficam na base entre 4 e até 18 horas exalando o cheiro no seu ambiente. Então imagina, você chega na sua casa, colocou de manhã cedo sua essência lá dentro, encheu o seu umidificador e difusor, quando chegar de noite ele ainda vai estar exalando o cheiro na sua casa. Isso é muito importante, né? Porque a gente compra às vezes e fica pouco tempo, porque a gente acha que é culpa da essência, no caso, e a gente está usando o equipamento inadequadamente. E a gente também vai ter os umidificadores, que eles são, quando são em compactos menores, eles têm um filtro. Esse filtro você não pode colocar essência à base de óleo, você não pode colocar óleo essencial, você só pode colocar as essências hidrossolúveis. Quando você compra uma essência, tem aqui, ó, essência hidrossolúvel. É a única essência que você pode colocar. Só que elas são uma essência com uma fragrância bastante suave e acaba que não exala cheiro no ambiente todo e a galera quando chega na sua casa não vai ter aquele impacto de que casa cheirosa. Gabriel, tem aquele que a gente compra na farmácia, né? É um umidificador, é usado até para asma, né? Explica um pouquinho. O que acontece? Aquele ali não é bom para você colocar essência, porque as essências elas têm muitos componentes. E o plástico que você coloca a essência para exalar cheiro, ele tem que ser adequado num nível que ele aguente aquelas matérias-primas que tem dentro da essência. Então, se você colocar dentro daqueles grandões, geralmente ele é grandão, fica frente da farmácia. Sim. Você colocou ali dentro, o plástico, no máximo, uns 3 usos já começa a derreter. E por falar na frente da farmácia, gente, a gente conheceu a loja inesperadamente num passeio, porque o marketing deles é muito bom. Lá na loja de Jacaré, que é uma das lojas dele, eu falei que são 3, tem um umidificador, umidificador, difusor, enfim, lá na porta, chamando a gente com o cheiro do aroma, principalmente eu me lembro até qual é, o de morango, que é delicioso. E eles são muito espertos, eles falam, tá vendo esse cheiro? É aqui, faz você entrar na loja, não é isso? Olha que marketing bom! Quando a gente abriu as lojas, a gente tinha um gargalo muito grande, porque o nosso maior empecilho hoje é
sentir a fragrância, se apaixonar por ela e gostar dela. Aí a gente começou a fazer tete a tete. A gente, antes de vender essência, a gente só vendia perfumes. Sim. Aí quando a gente vendia perfumes, a gente já colocava dentro da loja um difusor com essência. Aí o pessoal chegava lá de fora, entrava na loja e falava, gente, esse cheiro é o quê? A gente, aqui tem oportunidade. Aí a gente só vendeu a essência justamente por causa dessa unidade. Aí a partir desse momento que os clientes entravam na loja e falavam, eu queria esse cheiro, vocês não vendem, mas vocês têm aqui e não vendem, vocês só... Aí eu fiz, então foi o seguinte, vamos trazer essas essências que a gente só colocava na loja para aromatização ambiente, vamos começar a vender e vamos fazer melhor, porque antigamente era dentro da loja. Vamos colocar lá fora da nossa loja. Funciona, gente. Para exalar cheiro para todo o ambiente. Qual é a diferença? Essência e óleo essencial. Vamos lá. Pega a lavanda, extrai o óleo da lavanda. A planta da lavanda mesmo, aquilo é um óleo essencial. Ele é 100% natural e voltado para a saúde. Agora, se você pegar uma essência, ela tem os óleos essenciais, tem a base aí de 1% na média de óleo essencial, só que ela é muito sintética. Ela vai ter propileno, vai ter álcool, que já não tem aquele benefício para a saúde como teria a essência, o óleo essencial. No caso seria o quê? Óleo essencial, a gente visa saúde, não cheiro. Ele não exala tanto. Já a essência para casa, a gente visa cheiro, já não saúde. Não que atrapalhe a saúde, mas a gente visa muito mais o cheiro. Ajuda, né? O aroma acaba ajudando também na parte da saúde, mas a gente já fez matéria aqui sobre aromaterapia, então as pessoas vão saber identificar sobre os óleos essenciais. E a gente está no quadro Quase um Toque, que é organização, e também o cheiro faz toda a diferença nos cantinhos da casa. Então vamos falar um pouquinho sobre os aromas dentro da casa. Aquilo que é mais legal para o quarto, para o banheiro, as indicações. Isso é uma das maiores dúvidas quando o pessoal chega até mim. Gabriel, o que é que eu coloco na minha sala? O que é que eu coloco no meu quarto? O que é que eu coloco no meu banheiro? Então vamos lá. Não tem muito jogo. É basicamente o que? Você quer chamar a atenção? Você tem que ir numa essência doce e amadeirada. Porque eu costumo falar que as mulheres gostam de doce e o homem gosta de amadeirado. Quando você combina os dois é o elo perfeito. Então vai receber visita? A gente tem que ir mais numa baunilha bourbon, que é uma baunilha amadeirada. A gente tem que ir mais numa pitanga preta, que é um frutado amadeirado, que leva pro doce. A gente tem que ir pro bambu da azul, que é uma baunilha, que tem um toque de bambu também, que é mais amadeirado. Isso para receber visita. Sim. Agora eu quero ficar em casa, aquele clima de ambiente cheiroso. Vamos botar na sala o quê? Na sala a gente já vem com bambu com chá branco. Tem o chá branco da Tena Bulhões também. A gente vai ter também algas do mar, que é uma essência puramente limpeza. Sim. Quando a gente fala de casa, a gente quer chegar em casa e ter aquele cheiro de limpeza. Porque a gente passa por na casa, arruma a casa, passou 40 minutos já não tem mais cheiro. Sim. Então, para ficar o cheiro lá, a gente vai numa dessas. Agora, quando a gente quer elegância, sofisticação, a gente joga um bambu tradicional. A gente joga também uma lavanda com beijoim. Só que agora a gente falou da sala. Vamos começar a entrar dentro de casa. Vamos para um quarto. Num quarto, o que é que a gente gosta? A gente gosta daqueles ambientes mais talcados, aquelas coisas mais com lavanda, aqueles cheirinhos mais calmantes. É um conforto, né? Conforto. Sim. A gente só visa conforto quando vai dormir. Então, dentro do nosso quarto, a gente coloca sempre uma lavanda. Muito bom também a gente mudar um pouquinho, porque tudo vem lavanda. A gente compra amaciante de lavanda, desinfetante de lavanda. Sim. Então é sempre bom a gente combinar a lavanda junto de alguma coisa. Lavanda com beijoim, que já dá uma quebrada, você já não remete tanto aquela lavanda que você usa nos produtos de limpeza. A gente pode colocar também uma cereja com avelã, que é um docinho bem calmo, um cheirinho de bebê, que É legal para quarto de bebê, inclusive. remete quando a gente era bebê. A gente parece que a mãe da gente passava aquele talquinho. Sim. Aí a gente vai agora entrar mais ainda no banheiro. O banheiro, só me diz uma coisa, são os mais cítricos que são mais indicados? São mais cítricos. Tá. Banheiro sempre é mais cítrico. A gente Sim. foca no cítrico no banheiro e cítricos fortes. Porque geralmente os banheiros, quando tem muito uso, muita gente em casa, principalmente banheiro de academia, banheiro de hospital, tem que ser uma essência forte que ela passa o odor que a gente deixa dentro do banheiro. Então no banheiro a gente vai com as cascas e folhas, que é uma essência muito cítrica, muito forte, que ela quando você usa o seu banheiro, você sai e borrifa ela passa o cheiro, ela é como se fosse um inibidor. Sim. A gente também vai com as algas do mar, a gente vai com capim-limão, que são essências que remetem muito mais a cheiro de limpeza, mato,
Só que são essências fortes que elas vão passar qualquer odor que vai ter dentro do seu banheiro. Você comentou da sua esposa que ela gosta de deixar o guarda-roupa perfumado, né? Para isso a gente também tem as águas de lençol e também tem aqueles específicos para roupa, não é isso? Isso. Os específicos para roupas, eles já são os home spray que a gente chama. Sim. Eles são basicamente a essência concentrada diluída que você só pega e já borrifa, aplica direto em roupa, aplica no guarda-roupa, você vai aplicar no edredom, no travesseiro, até na sua roupa quando você for sair, você dá uma aplicadazinha que vai ficar como se fosse aquele cheirinho já com amaciante. E nas toalhas também pode colocar? Nas toalhas, perfeito. A premissa é a seguinte, tudo que for tecido você pode colocar, seja toalha, sofá, lençol, seja tecido, volta. Até sofá, que legal. E não tem problema de manchar, né? Não tem. E o borrifador eu também posso usar nos ambientes? Pode sim. O ideal é que você sempre borrife nos tecidos. Afinal, se você borrifar, só pegar e borrifar assim, ele vai ficar muito pouco tempo. A jornada do cliente é o quê? Ele chega, compra o diluído, que já é o água de lençol, home spray, borrifa no seu ambiente. Depois que ele gosta, ele evolui para a essência concentrada, que a essência concentrada pode tanto fazer a home spray, como colocar em difusor, aromatizador de varetas, passar pano em casa. Falar em varetas, você estava falando para mim anteriormente que ele é indicado para o banheiro, né? Isso. Inclusive, tem muita gente que não entende essa sacada. As varetas, o ideal é você colocar um dedinho de água, o resto de essência. E os palitinhos também tem uma sacada. São 2 palitinhos de algodão e 3 palitinhos de bambu ou de madeira. Tá vendo, gente? Como é bom falar com o especialista. E o ambiente, ele nos proporciona lembrar de diversas fases da nossa vida, né? Aquele déjà vu. Então, assim, o aroma faz parte da nossa vida, né? Isso. Inclusive, a gente lançou uma essência chamada Alfazema, justamente porque o pessoal chegava, alfazema me lembra quando eu era infância, quando eu era mais jovem. Então o que remete muito é alfazema, cheirinho de bebê, a lavanda. Sim. E essas fragrâncias, elas estão com a gente desde que a gente nasceu. Sim. É basicamente todo mundo tem esse cheiro. É porque todo mundo sente o aroma, não só das essências, perfumes, mas sempre remete a alguma coisa, né? O cheirinho do bolo da vovó. Então, a assim, memória era afetiva. Isso, a memória afetiva. Neurociência, não é isso, gente? Gabriel, muito obrigado por ter nos recebido nessa loja linda. São diversos aromas, gente. Não dá tempo de mostrar todos aqui. Então, quem quiser conhecer, é só entrar em contato pelo Instagram, falar com o Gabriel, ele tira todas as dúvidas. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Gente, e é isso. Fica mais um programa aqui pra vocês. Na semana que vem a gente se vê. Até lá, um beijo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem entende do assunto, fica bem mais fácil de tirar essas dúvidas que eu falei no início. Primeiro porque tem gente que entende que fazer esteira, fazer cardio de forma geral, pode ser um inimigo se fizer do jeito errado. Perfeito. Então já quero conversar com você o seguinte, Neto, vamos lá. Treino antigamente era usado no treino, antigamente se usava o cardio como aquecimento. Isso. Isso parece que já caiu, né? Ou não? Explica isso pra gente. Então, depende muito dos objetivos e de que se queira. Mas aí, geralmente, hoje, né, acreditamos que o cardio ele tem que ser feito posterior do treino, também para não evitar que não fadigue o músculo e deixe a musculação de lado. Tá, então quer dizer, não existe uma regra. Vamos começar dizendo. Então, primeiro que não existe uma regra. E aí tem uma outra coisa que eu quero já, antes da gente falar da composição do treino e onde é que o cardio entra da maneira correta, queria que você dissesse o seguinte: a receita ela é diferente para cada tipo de biotipo, cada tipo de pessoa. Aí a gente tem homens, tem mulheres, tem homens com estrutura muscular diferente do outro, tem faixa etária, meu público é um público 40, 50 a mais. Como é que é? Fala isso pra gente. Pela Organização Mundial da Saúde, é interessante que se mantenha no mínimo 150 minutos de cardio por semana. Tá. Ou seja, dividido por 5, que geralmente é o que o pessoal vem à academia de segunda a sexta, seria aproximadamente 30 minutos. Agora pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa de mais idade às vezes não está tão apta, não está tão acostumada a fazer. Então é interessante que comece de forma moderada, ou seja, 15 minutos, 20. E aí depende também de um atleta, vai variar muito de pessoa para pessoa. Pode variar também de composição corporal. Esse número que você falou da Organização Mundial da Saúde é um número que chama atenção. Então o ideal, 5 vezes por semana, 30 minutos por diário no dia de treino. Então a gente está falando já de um hábito que deve ser incorporado. E a gente, quando fala de cardio, é importante citar que não é necessário que seja numa esteira, no equipamento. Sim. Quando a gente fala de cardio, a gente está falando de uma caminhada, quem gosta de fazer uma caminhada, uma corridinha, desde que cumpra na totalidade isso. Exato. Agora fala para mim, por que o cardio é importante? É importante para você
manter a sua saúde cardiorrespiratória, sua aptidão em dia, manter o funcionamento dos seus pulmões, manter a qualidade da sua respiração e, consequentemente, manter o seu condicionamento físico. Então, a musculação é o princípio de fortalecer a musculatura, e o cardio, ela vai lhe preparar, lhe deixar apta para isso. Então, lhe preparar o seu cardio, o seu respiratório para isso, seu coração, os seus pulmões para isso. É aí que eu queria pegar o gatilho. Muita gente não faz essa ligação. Cardio é coração. Cardio é cardiológico. Então, veja só, muita gente não liga isso. Fala que cardio é queimar, cardio é queima, cardio é corrida, cardio é... E aí liga a respiração, Sim. que de fato é. Mas, na verdade, o músculo cardíaco tem o papel de bombeamento do sangue. Exato, O sangue passa pelos pulmões. Os pulmões, no processo respiratório, fazem, então, a purificação do sangue. E aí nós temos as veias e as artérias. As veias que vão circular o sangue, então, contaminado. E as artérias, o sangue purificado. Então, o pulmão faz esse processo. E o cardio é essencial porque ele auxilia ou desenvolve esse processo no próprio formato de utilização. A movimentação muscular faz com que esse bombeamento aconteça de forma muito mais dinâmica. É mais ou menos isso? Isso, ele mantém isso em dia, ele mantém que todo esse ciclo funcione dessa maneira, da maneira correta. Olha só que legal. Então tem que aprender a ligar cardio a coração. Vamos lá, me diga uma outra coisa importante da gente entender, da gente interpretar. Vim fazer o meu treino, chego aqui, a pessoa que está chegando, eu estou falando do meu público lá, 40, 50 mais, chegou aqui, vai montar um treino. Onde é que o cardio se encaixa? O cardio para quem está iniciando, é um processo inicial, até porque é baixo impacto, né? A pessoa está caminhando na esteira e tal, não está correndo, então como é que é? Imediatamente adequa ao treino colocando o cardio como participante nesse processo? Isso, geralmente sim, agora vai depender muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, como você falou, antigamente tinha-se muito a visão de só fazia cardio se fosse corrida em esteira. E hoje temos vários outros equipamentos. Por exemplo, vem uma pessoa de 40, 50, 60, 70 mais, que não consiga fazer uma esteira por muito tempo, mas consegue fazer uma bicicleta sentada. Então, tem que conversar com um profissional de educação física para saber qual a realidade daquela pessoa e se ela está apta ou não. Mas, como eu disse a você, geralmente não tem um ministério, não. Geralmente a gente tenta incluir de uma forma que seja melhor para aquela pessoa executar naquele momento. Ela faria o cardio, faria o exercício de uma forma adaptada à realidade dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vi ainda há pouco, chegou uma pessoa aqui na academia grávida, barriguda. E aí quando a gente vê uma pessoa como essa, como é que funciona a composição do treino? Tem que respeitar os limites, mas ao mesmo tempo o trato muscular ele tem que ser desenvolvido da melhor maneira possível, né? Sim, exatamente. Aí vai variar muito da pessoa, né? Se a pessoa já treinava, hoje em dia a gente sabe que o público que treina é maior. Então, se a mulher gestante ela já vem com histórico de treino, a realidade dela é outra. Interessante que respeite a composição corporal dela no momento. Não faça exercício de impacto, mantenha uma frequência cardíaca moderada, porque é diferente para uma mulher que não está gestante. Então, a gente trabalha também na gestante a métrica de frequência cardíaca, para saber se não está elevando demais. Sim, e é muito importante entender isso. As medições, quando a gente olha as esteiras... Aliás, deixa eu abrir um parênteses, é super importante. As esteiras que hoje existem dentro do módulo cardio da Corpus são esteiras, inclusive, de uso exclusivo dentro do estado da Paraíba. Exatamente. E eu estou falando dos equipamentos... Olha só, gente, já peguei informação. Em torno de R$200 mil a gente está falando para poder ter um equipamento desse. Então, você imagina esse alto valor agregado para trazer muito mais resultado. Isso não é como dizer assim, não, é simplesmente vaidade. Não, é resultado. E esses painéis, dá uma olhada aí no LED, você está vendo as imagens agora, eles têm demonstrativos que vão fazer todo o processo avaliatório. Na queima, vão fazer o processo do índice corporal e aquilo que está sendo usado naquele momento, a frequência cardíaca e também a evolução do processo. O objetivo é trazer resultado. Acho que é isso, né? Exatamente. E aí, como você falou, por exemplo, é interessante que uma gestante, ou um idoso, ou alguém que tenha problema de joelho, não faça exercício com impacto. Sim. E hoje, nessas esteiras que chegaram aqui na academia, de forma exclusiva, nós conseguimos regular o terreno. Ou seja, a gente consegue regular o terreno para deixar o terreno mais firme, a gente consegue deixar o terreno mais macio,
Então isso é algo que nenhum outro equipamento tem. Que legal, faz. você viu? E fala de terreno, imagina que você está fazendo uma caminhada na areia ou está fazendo uma caminhada no asfalto. Asfalto, exatamente. Então imagina isso, lá no processo natural. Você consegue fazer isso dentro da academia com esse mesmo tipo de reação, né? De redução de impacto. Exatamente. Super bacana isso. E não é só a esteira, a gente tem as esteiras, mas tem as bicicletas e tem a outra parte do elíptico também, escadas também. Escadas, Isso. olha só que legal. E aí a gente entende, veja só, acho que aí é para quebrar um mito também. A gente entende que o uso errado dos equipamentos pode inclusive prejudicar o desenvolvimento dos músculos. Sim. Tira pra gente a dúvida então. O que é melhor fazer? É melhor fazer antes ou é melhor fazer depois? Ou depende? Depende muito. Mas aí o interessante seria que o cardio ele fosse incluído no cenário atual que a gente vive depois do seu treino. Tá. Até porque geralmente quando a gente faz esteira, por exemplo, eu digo lá, Edson, meia hora de esteira antes do treino. Se for numa velocidade intensa, moderada e intensa, quando terminar a esteira, você já não consegue fazer musculação. Sim. Você não tem mais energia. Sim. Então, o interessante seria que a gente conseguisse preservar essa questão da musculação e depois fazer o cardio. Mas vai depender muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas geralmente a gente, hoje, no cenário atual, a gente pensa nesse raciocínio, nessa lógica. A gente segue nessa lógica. E a composição do treino? Porque isso também é bem importante. Imagina que eu tenho pessoas lá do outro lado que eu não estou treinando há muito tempo, já treinei, ou aquela pessoa que não tem nenhum tipo de experiência e ela quer agora começar o treino. O cardio ele é bem utilizado logo no início, ele pode ser uma adaptação a essa coisa da movimentação, já que ele tem baixo impacto. Como é que funciona na hora de modelar o treino? Sim, como eu te falei, vai depender de pessoa para pessoa. Mas o cardio, hoje com a tecnologia que a gente tem, é mais aliado do que vilão. Tá. Então a gente consegue, como ele disse, chega um idoso, nós conseguimos adaptar, né, com a tecnologia, os instrumentos que a gente tem, para que isso seja incluído de forma positiva, entendeu? Então é interessante que seja conversado com a pessoa, que seja feita uma avaliação, que seja feita uma anamnese, para entender qual é a necessidade. Se a pessoa estiver apta a fazer, ok, entendeu? E aí a gente vai adaptar, por exemplo, na sua realidade atual seria melhor você fazer uma escada, seria melhor fazer uma esteira, seria melhor fazer uma bicicleta, e assim a pessoa evoluindo consecutivamente. Sim. E aí uma última dúvida agora para você que está vendo, inclusive eu estou aqui atrás, todos esses aqui são equipamentos novos que acabaram de chegar, super bacana, diferenciado a nível de qualidade e tem a ver também com essa condição de trazer o melhor resultado. Sim. O resultado é muito limitado à condição física de cada pessoa. Nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Eu tenho muito medo essas publicações na internet que dizem em 3 meses você vai ter o corpo ideal, em 60 dias você vai emagrecer tantos quilos. Isso é muito relativo, não existe, Isso, né? exatamente, é muito relativo de pessoa para pessoa. Como ele disse, a gente tem que fazer a avaliação da pessoa para que a pessoa consiga ter um resultado de forma positiva, né? Não se mate esses métodos que o pessoal faz e isso traga consequências negativas para a pessoa. Então o interessante seria que conversasse com um profissional de educação física e entendesse como é que você está atualmente para a gente seguir e conseguir ter um resultado legal. Até porque não é só treino, tem alimentação, tem suplementação, tem a condição da pessoa se adaptar às suas novas rotinas. Porque uma pessoa que está sedentária, que está acostumada a dormir errado, comer errado, se alimentar errado, se hidratar errado, Isso. ela tem que readaptar, readequar toda a sua condição fisiológica Exato. para poder ter o melhor resultado. E outra coisa, o resultado também, eu sei porque eu estou numa faixa etária que perder gordura visceral, eu cheguei no meu resultado aqui, mas eu tive que buscar bastante, focar muito. E é diferente de uma pessoa que é mais jovem, Sim. que tem uma adaptação muito mais fácil, muito mais dinâmica. Também temos que respeitar esse limite. E aí, o Neto está falando da importância do profissional fazer o acompanhamento, criar as regras, né, de acordo com a condição física de cada pessoa, fazer a anamnese, como ele falou antes, chegar no melhor resultado, aí tem um longo traçado. Mas aí o que a gente pode falar para o pessoal lá do outro lado? Como é que é resultado para quem quer começar a treinar? Digamos que a gente está falando agora com pessoas que não estou treinando, mas quero começar. Como é que a gente pode dizer o seguinte, olha, começa fazendo, você consegue em tanto tempo, eu tenho como dizer mais ou menos, dar um caminho aí de em quanto tempo se consegue começar a sentir resultados, sentir efeitos no corpo? Sim, perfeito. É notório que conforme você se movimenta, né, se é uma pessoa que não treina, sinta até resultado nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Agora depende muito do resultado que se queira, né?
Então, se você não treina, você já vai conseguir andar melhor, respirar melhor, fazer suas funções diárias melhor. Então, e falando questão de musculação, né, um estética ou algo do tipo, você consegue ver resultado, dependendo da sua constância, em torno de, a partir de 2 a 3 meses, você já consegue ver esse tipo de resultado. Agora depende muito do resultado que você queira, né? Sim. Agora deixa eu dizer uma coisa que é bem importante. Vamos lá. O resultado estético, ele é super importante, mas o resultado respiração, resultado saúde, resultado força, são resultados que a gente começa a perceber no dia a dia. Sim. Então a medida não é só o espelho, é disso que eu estou falando. E aí, a última questão que eu quero colocar aqui, vou te perguntar é a seguinte, que muita gente tem essa dúvida, essa interrogação lá do outro lado. Uma pessoa que veio fazer o seu treino e ela veio para a academia, começou a fazer se organizar no seu dia a dia para poder fazer esse treino. Quantos dias na semana é o limite mínimo para a pessoa fazer o treino? Para ela vir para a academia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Hoje eu treino 5 vezes por semana. Perfeito. Às vezes, dependendo da semana, até 6 vezes por semana. Perfeito, então, perfeito. Fala sobre isso. É interessante que para uma pessoa que vai depender muito da faixa etária ou do nível de treino da pessoa. Mas interessante para a pessoa que não treina, né, que quer começar, interessante que venha no mínimo 3 vezes por semana. Para criar essa constância, para começar a se adaptar, criar esse processo adaptativo. Dia sim, dia não, pelo menos. Pelo menos, isso, e respeitar esse descanso, né? Porque o descanso ele é super importante. E aí a pessoa, consequentemente, treinando, né? Consequentemente, conseguindo evoluir, pode ser no seu caso, que treina 6 dias por semana, descansando 1 vez na semana, dependendo do resultado do que a pessoa queira, pode ser incluído mais dias no resultado total de treino da pessoa. Entendi. E aí, eu acho que para finalizar, só uma cerejinha do bolo, vai? Dá para vir um dia só para fazer cardio? Isso pode ser composto assim? Ou não, o cardio tem que ficar adaptado em outros treinos? Pode ser, mas o interessante seria que você também focasse na musculação e incluísse o cardio como um aliado para que você melhore de forma geral. Tá. Agora, Neto, o meu profissional de educação física indicou que eu fizesse musculação 3 vezes na semana e que fizesse um dia inclusão só de cardio e abdômen. Geralmente essa divisão, geralmente a gente pode fazer. E aí pode ser sim, entendeu? Depende muito do que o seu profissional vai dizer e depende muito do estado atual. Mas é interessante que converse para que seja levado em consideração isso. Maravilha. É isso, tá vendo? Dica do profissional, fica muito mais fácil de entender a importância de fazer cardio. É isso, seja no nível mais intenso, seja no nível mais tranquilo. Quando a gente fala de cardio, a gente está falando de coração, super legal a gente entender isso. Os exercícios cardio, olha só, dentro dessa composição, eles fazem parte do treino e tem muita gente que usa na academia só para queimar e vem para cá para fazer isso. Tem quem diga que é mais fácil caminhar ao ar livre e tal, super legal, e eu apoio isso. Mas equipamentos como de última tecnologia que tem, inclusive aqui na Corpus, vale super a pena porque dão uma outra performance no treino. Então fica aí a dica para você, Daiane trouxe assunto interessante também no quintal delas. Eu quero agradecer a sua companhia, obrigado por estar junto com a gente está terminando o programa hoje e já estamos preparando matéria bacana aí para o programa da semana que vem. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã e domingo a partir das 9h20 é Quintal de Casa, é mais viver. Vamos lá!